O poder da palavra. Tudo é possível. Pastor Cris Oyakhilome, parte 3. Vá para o livro de Marcos, capítulo 11, do versículo 13 ao 14. E vendo uma figueira que tinha folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Estes versículos nos deixam saber que tudo que Deus criou tem inteligência. O seu corpo, os seus pertences, tudo que existe tem inteligência. Tudo que Deus criou tem vida. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não devemos ser vítimas. Você tem que fazer isso. É sua responsabilidade. Expulse o diabo da sua casa, dos seus bens, das suas finanças, de tudo que te pertence. Se você tem fé, fale. Jesus não disse que vocês lutariam contra a montanha. Aleluia. Se você tem fé, você fala. Você não fala por não acreditar. Você fala porque as palavras têm poder. Vou dar-lhes um exemplo do poder das palavras. Você diz: estou com dor de cabeça e não sei se conseguirei ir trabalhar. O que você fez com esta declaração? Você pegou alguma coisa. Você pode não sentir imediatamente, mas você pegou de longe e está vindo em sua direção. O problema está a caminho. Outro exemplo, quando você diz: Senhor, por favor, cure a minha dor nas costas. Quando você diz que é sua a dor nas costas, você a reivindicou. Ela é sua agora. Por suas palavras, você reivindicou que você e a sua dor nas costas agora são um só. Ela é sua agora. Você ligou isso na terra e então será ligado no céu. E o Senhor não poderá fazer nada sobre isto, porque Jesus disse em Mateus 18:18, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Existe algum cientista ou doutor que saiba por que as pessoas morrem? Você sabia que de 7 a 11 anos, cada célula do seu corpo é substituída? Isso significa que 11 anos atrás, todas as células que você tinha, hoje não existem. Seu corpo, então, deveria ser renovado. A verdade é que as doenças vieram por causa da maldição. Mas se você está em Cristo, não há maldição. A doença não faz mais parte da sua vida. Se você seguir Jesus, você conhecerá a vida em sua totalidade. A Bíblia diz em Gálatas 3:13 que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Outra passagem-chave está em Romanos 8:1, que diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus assumiu a maldição na cruz, anulando o poder dela sobre quem nele crê. E a união com Cristo elimina a sentença de morte. Aleluia. Por meio do Evangelho de Jesus Cristo, todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. E 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais
Ele nos tem dado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Somos participantes da natureza divina. Se você está em Cristo, você já foi liberto de toda maldição, de toda condenação. Mas você precisa ter esta consciência e trabalhar nesta verdade. Não aceite nada que não seja de Deus na sua vida. Fale vida a tudo que te pertence. Provérbios 11:4 diz: a língua saudável é árvore da vida, mas a perversidade nela é quebrantamento do espírito. Quando a língua começa a dizer coisas erradas, haverá problemas. Mas uma língua saudável traz cura. Provérbios 18:7 diz que a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Os lábios são uma armadilha. Suas próprias palavras são a sua própria destruição. Às vezes, as pessoas têm suas próprias suposições sobre Deus. Se elas conseguem um emprego, é Deus quem fez. Se não conseguem, é a vontade de Deus. Se está bem, é Deus. Se está doente, é Deus. Isto é ignorância absoluta sobre a palavra de Deus. É criar um Deus em sua própria imaginação. Não cometa erros. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Se você vai viver ou morrer, está na sua língua. Quando você diz, essa doença vai me matar, isto vai te matar com certeza. E nenhum médico poderá te ajudar. Aleluia. Você pode não sentir imediatamente, mas você pegou isto e estará chegando até você. Deus fez de você um vencedor, mas você precisa se ver como um vencedor e declarar isso nas suas palavras. Isaías 9:7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Uma coisa é se livrar de algo e outra é trazer à existência o que você quer. Há uma garantia na palavra de Deus, na direção que você está indo. Em outras palavras, como eu sei que esta coisa que eu acredito está funcionando agora e continuará funcionando até que Jesus venha? Como eu sei? Quando a palavra de Deus entra em sua vida e você recebe a paz que Ele lhe dá por meio da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Quanto mais você anda na luz, maior ela se torna. O aumento do seu governo em sua vida não terá fim. Você continuará expandindo a sua vida em todos os lados. O aumento em sua vida não terá fim. Você precisa conseguir o que você quer na sua vida. Quando você dá o seu testemunho dizendo, eu estava cansado disso e daquilo e agora estou livre. Eu era pobre e não sou mais pobre. Ótimo. Agora você removeu a pedra do seu caminho. O que você quer? É um vale? Jesus te tirou para te levar para aquele lugar. Muitos cristãos não entrarão lá. Mas você precisa saber e crer que você está neste lugar. Hebreus 12:22 diz que vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Aleluia. É isto que você tem em Sião. Então, com esta consciência, você para de pedir por suas necessidades, porque você já tem as necessidades atendidas, porque você está em Sião. Salmo 126, do 1 ao 2 diz:
Quando o Senhor fez voltar o cativeiro de Sião, éramos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Aleluia! Está tudo em você. Filipenses 4,19 diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. É de acordo com suas riquezas, não de acordo com a economia da sua nação. A sua língua te colocará onde você deve estar. Jesus disse em João 16:36: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. É por isso que ele disse em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Nenhuma arma contra você neste mundo pode lhe causar dano, porque Jesus os venceu. Quanto a nós somos de Deus, e isso significa que viemos dele. Então, 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amados, até que vocês comecem a meditar sobre esta verdade e proclamá-la, ela não pode estar em sua posse. Vocês têm que anunciá-la e declará-la. Todos os dias da sua vida você tem que anunciá-la. A palavra de Deus tem capacidade divina. A palavra de Deus é criadora do mundo inteiro. E se você puder confiar na palavra e mantê-la dentro de você, diz o Senhor, nada terá sucesso contra você. Provérbios 14:19 diz que os maus se curvam diante dos bons e os ímpios às portas dos justos. Haverá pessoas para te ajudar. Você receberá favor até dos ímpios, não somente deles, mas as autoridades das nações, universidades e empresas se curvarão diante de você. O que você está buscando se curvará diante de você. Sabe por quê? Isaías 55:12 diz: pois saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e os outeiros se romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia! Vós sois de Deus e vencestes o mundo, porque maior é aquele que está em vós do que todas as coisas que estão no mundo. Glória a Deus! Aleluia! Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Marcos 11:23-24 diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-los eis. Aleluia. Descrença. Descrença é um problema. Muitas vezes as pessoas que não querem aceitar o fato de que são descrentes pensam que outra pessoa é o problema delas. Elas pensam que talvez o governo seja o problema, o vizinho, e algumas até pensam que é a igreja delas o problema. Muito raramente você encontra pessoas que olham para dentro e localizam o problema da descrença em suas próprias vidas. Olhe para o centurião romano. Lucas 7:6-9 diz:
Então Jesus foi com eles. E quando já estava perto da casa, o centurião enviou amigos a ele, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu me julguei digno de ir ter contigo. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu isto, maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então olhe para este outro homem agora em Marcos 9, a partir do 23. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E imediatamente o pai do menino, clamando, disse com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quando Jesus viu as pessoas que vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: Tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Quando Jesus viu as pessoas correndo juntas, ele agiu. Aleluia. Mateus 17:20 diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Vocês dirão: Não tenho medo da montanha, não importa quão grande ela seja. Digam alguma coisa, não a Deus. Você tem chorado o suficiente, orado o suficiente. Fale com o problema. Esta é a saída. Marcos 11, do 22 ao 23 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: tenha o tipo de fé de Deus, ou tenha a fé de Deus. Tenha a fé que seu Pai Celestial tem. Quando Deus diz algo, ele duvida em seu coração? O que Deus diz que é o que Deus diz que era o que Deus diz que será, e será. Se alguém diz algo e acredita no que disse, então essa pessoa terá tudo o que disser. Está na sua boca, irmão. Você tem o que você diz. Quando você nasceu de novo, você nasceu com uma herança. Você nasceu no reino com todas as suas necessidades supridas. Você tem que entender isso. Deus o trouxe para o reino de Sião com uma herança. Você não tem falta de nada. A única coisa que você não está aproveitando agora é a coisa que a sua fé não lhe trouxe. No entanto, está lá com o seu nome nela. Quantos de vocês ouvem as pessoas dizerem: para que eu estou trabalhando? Estou trabalhando para os meus filhos, estou trabalhando para a minha esposa. Seu pai disse isso? Ou seu marido disse isso? Isso é verdade? Muito egoísta. Você não deve trabalhar apenas para os seus filhos. Trabalhe para ajudar os outros a se tornarem abençoados, pois Deus o abençoou para fazer de você uma bênção, não apenas para os seus filhos. Aquele que tem que trabalhar aquele que tem, trabalha para os outros, e aquele que não tem, trabalha para ele e sua família. Esta é a diferença entre o rico e o pobre. Vamos começar com os seus filhos. Se você não cuida de sua família, você é pior do que um infiel.
Se você pode pensar tanto sobre seus filhos e está pronto para qualquer coisa por eles, pagar qualquer preço pela educação, e se você é tão terrível como você é e ainda age assim, como você acha que Deus é? Deus já disse que tudo que Ele tem neste mundo é para nós, não para os anjos, não para os demônios e não para si mesmo. Tudo é para nós. Se isso for verdade, porque Ele exige que você ore e ore e ore antes que Ele traga tudo o que já lhe pertence. Pense nisso. Como você está sofrendo nesta vida? Você tem guerra espiritual para que Deus lhe dê algo pelo qual Jesus morreu. Pense nisso. Você tem que orar e orar e orar para viver com boa saúde. Você tem que orar e orar e orar para conseguir o pouco dinheiro para o seu aluguel. Jejum especial para passar no seu último exame. Por que todas estas guerras? Você sabe o que a Bíblia diz sobre pessoas assim? Salmos 82, do 5 ao 7 diz: eles não sabem, nem querem entender, andam nas trevas. Todos os fundamentos da terra estão perdidos. Eu disse: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Mas morrereis como homens e caireis como um dos príncipes. Deus disse que vocês são deuses. Vocês acabaram de ouvir isso. Deus diz que vocês são deuses e todos vocês são filhos deles. Mas vocês morrerão como homens e cairão. Por quê? Porque vocês não sabem e não entendem. Esta é a razão. Jesus disse a mesma coisa. João 10, do 34 ao 35, respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Se ele chamou de deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Isso é tudo. Quando você nasce de novo, você nasce do seu Pai celestial. Ele é Deus e seus filhos são deuses. Você é um herdeiro com Cristo. Romanos 8,17 diz assim: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos glorificados juntos. Então você é um participante da sua natureza divina. 2 Pedro 1,4 diz: participantes da natureza divina. E se vocês têm o Espírito Santo, então 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito. É um espírito, é um só espírito com Ele. Você é uma criação divina com o Deus Todo-Poderoso. Esta foi a oração de Jesus antes de ser crucificado na cruz. Ele morreu e ressuscitou dos mortos para este propósito. João 17:21 diz: para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você, o Pai Celestial e Jesus podem ser um por meio do Espírito Santo. Aleluia! Porque sua vida deveria ser assim. Endireita-te, peito erguido, queixo erguido. Você pertence a um reino grande e vencedor. Você tem o direito de ter um sorriso no rosto. Use a sua boca. Jesus venceu o mundo por você e você nasceu dele. Você é um vencedor. Então tudo que nasce dele vence o mundo. A ferramenta de poder ou a vitória que faz você vencer é a sua fé. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo,
que é a nossa fé. Use a sua boca, apenas acredite. Alguém disse, é tão fácil assim? Qual é o significado do Evangelho? Significa boas novas. Você só está falando há alguns dias, mas continue falando, não pare de falar. É como respirar. Você não para de falar, pois você não para de respirar. É falar do reino. Você não é daqui, você não é deste mundo. O lugar de onde você veio, todas as coisas são possíveis. O problema com algumas pessoas é que elas estão mais conscientes da terra do que do céu. Elas estão pensando em quem as conhece. Se você pudesse ver através do reino do Espírito, pelo Espírito Santo, você sabe quantos anjos estão contigo agora? Se o Espírito Santo abrisse os seus olhos, você veria através do Espírito. Ouça, seu trabalho não está nas mãos de seus empregadores. Eles são apenas instrumentos que Deus usa para levá-lo até lá. Você é uma bênção para todos. Onde quer que vá, você é uma bênção embalada. Para onde quer que o envie, você é como a arca de Deus, porque o Espírito do Senhor habita em você. Se alguém lhe tocar para o bem, ele será abençoado. E se alguém lhe tocar para o mal, ele será amaldiçoado. Gênesis 12:3 diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Esta foi a promessa que foi dada a Abraão e a sua semente. E então, Gálatas 3:29 diz, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você está em Cristo, você é semente de Abraão e, portanto, herda a bênção de Abraão. Você carrega a presença divina do Deus vivo. Deus vive em você, Ele anda em você e Ele fala em você através do Espírito Santo. Você se esqueceu de que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando você estiver pensando sobre a sua prosperidade, tenha em mente que ela não tem nada a ver com seus amigos, vizinhos, filhos, esposa, esposo, mas sim com você e Deus. Se alguém lhe deu algo, é porque Deus pediu para ele dar. A própria pessoa não entende por que fez isso. Algo simplesmente a fez gostar de você e dar algo a você. Há pessoas que oferecerão os seus serviços. O que Abraão fez quando seu irmão foi capturado. Gênesis 14:14 diz, e quando Abraão ouviu que seu irmão estava preso, armou seus servos treinados, nascidos em sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão tinha 318 homens treinados. Estes não são criados cozinheiros ou faxineiros. Ele tinha um exército para si mesmo. Ele tinha 318 homens treinados. Não pense em Abraão como um homem vivendo em uma tenda, indo de um lado para o outro. Não. Não diga, meus vizinhos estão me ajudando muito, os meus filhos estão me ajudando muito, ou o meu chefe é muito gentil, ele me ajuda. Não são eles. É Jesus através do Espírito Santo. Caso contrário, por que eles se lembrariam de você? Dê glória a Deus e você verá mais. Quando você perceber que Deus é mais do que suficiente. Ele é El Shaddai. Quando você perceber que Ele é aquele que supre todas as suas necessidades,
Não importa quem seja o instrumento. Mesmo que ninguém ouça a voz do Espírito Santo, ele fará isso de qualquer maneira. Se Deus pediu a alguém para lhe dar algo e ele não deu, você ainda receberá. Mas esse sujeito perdeu a bênção por não se render como instrumento. Você é especial. A única razão pela qual você não experimentou esse tipo de bênção é porque você não as espera. Você não anda como um herdeiro de tais bênçãos. Você não anda como um rei. Fala como um rei ou age como um rei. Aqueles que esperam muito são grandes doadores. Eles não conseguem pensar em se esconder, porque há mais por vir. Jó 22:24 diz: então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como as pedras dos riachos. Aleluia! Glória a Deus! Seguiremos para a parte final no próximo programa.